Pois é, minha gente, como eu falei que tudo quem fez foi Deus e o mundo é de Deus. Só para vocês terem um exemplo, ó. Lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para Eva não comer da fruta do pecado, que dá o conhecimento do bem e do mal, que a ela desobedeceu e comeu. O que foi que aconteceu com Eva e Adão? Eles se viram, eles não se via, eles eram invisíveis para eles mesmos. Eles andavam juntos, conversavam, mas não se via, não sabia se estavam nu. A partir da hora que eles desobedeceram a Deus, eles passaram a se ver, se enxergar um ao outro. Aí, o que aconteceu? Aí também, o que foi que Deus fez? Quando ele veio onde o Adão e Eva, que ele estava escondido, Deus maldiçoou, bateu, matou? Não. Matou a serpente? Não. Ele só deu uma missão. Uma missão, ele deu uma missão para Eva e Adão. Eles iam trabalhar, sobreviver do fruto da terra, do suor do rosto deles. Aí expulsou eles do jardim. Aí o que aconteceu quando eles foram expulsos do jardim? Engravidou, a Eva engravidou, que teve a Caim e Abel, não foi? Aí o que aconteceu com Caim e Abel? Abel foi criar ovelha e Caim foi trabalhar na lavoura, como Deus ensinou. Foi Deus que ensinou esse trabalho para ele. Ele disse que o homem ia viver daquilo ali. Aí o que aconteceu quando a ovelha produziu? Abel levou uma ovelha, escolheu uma ovelha boa e levou para Deus, para ofertar para Deus. Segundo as escrituras afirma, não é eu, é as escrituras. O que aconteceu? Caim pegou as melhores frutas da roça e levou para Deus. Chegou lá, disse que Deus se agradou da ovelha e não se agradou do fruto da terra. Aí quando Deus fez isso aí, o que foi que ele quis dizer? O que ele quis fazer para o povo, para nós, ser humano? Para Adão e Eva, que era quem era no mundo. Quem existia na época era só Adão e Eva, Caim e Abel. Era 4 pessoas. Ele deixou uma demonstração que nem tudo que a gente faz é bom e agrada a Deus. Mas ele não disse que a fruta não era boa e que ninguém podia comer. Aí o povo dizia assim, Caim matou Abel por inveja. Aí quem gerou a inveja? Quem foi que gerou a inveja, minha gente? Em Caim e Abel. Foi Deus que gerou a inveja. Ele gerou pra quê? Ele gerou, tinha como eles têm inveja de outra coisa? Não, a inveja veio pelo que ele tinha, porque o outro tinha. E quem gerou a inveja foi Deus. Deus gerou para servir de exemplo para nós. Para nós aqui na terra saber distinguir as coisas, diferenciar as coisas. Ninguém tem inveja de quem não tem nada e de quem não sabe nada. Tem gente que tem inveja até das palavras que uma pessoa fala, porque às vezes ele não sabe falar a linguagem que o outro sabe e ele fica com inveja das palavras. Aí ele interfere, corta a palavra da pessoa, ele elimina, ele tenta calar a boca da pessoa de todo jeito, de todas as formas. Aí o que aconteceu? Que Deus fez? Deus condenou Caim porque matou Abel, o próprio irmão? Não. Ele simplesmente mandou ele ir para outro estado, para outro país. E Caim, Abel ficou morto, não ficou? Aí isso aconteceu por quê? Por que Deus não foi na hora, não eliminou Caim e não acabou com Caim? Deus não é dono do mundo. Não foi ele que criou o mundo, não foi ele que criou Adão e Eva. Soprou e nasceu o Adão. Fez a mulher para ser companheira do Adão. Por que Deus, já que tu errou, já que tu pecou, não fez igual o homem aqui carnal da terra? Foi lá e eliminou Caim. Ele fez, foi mandar ele para outro lugar. Então, porque Deus fez isso, para servir de exemplo para nós ser humanos, nós cristãos, nós, a gente aqui que nós hoje existe, que nem tudo que a gente faz é certo e nem agrada a Deus. Agrada, às vezes, você faz uma coisa que agrada a você mesmo. Lhe agrada e lhe ajuda. Aí você se dá bem às custas do desinformado, do besta, porque ninguém nasce sabido, ninguém nasce informado. A gente se informa conforme o conhecimento da palavra. A gente se informa conforme o conhecimento da palavra. Do ensinamento é que a gente se informa. Se você nunca ouvir, você nunca vai aprender. Se você vê de uma forma errada, você vai aprender de uma forma errada. Se você vê de uma forma certa, você vai ver da forma certa. Para você aprender da forma correta, só Deus pode lhe dar o dom. Que é o dom? O dom da sabedoria.
O dom da explicação, da sabedoria. Quando você está ligado com Deus, ó, você coliga a sua fé com Deus, Deus lhe dá o dom da sabedoria. E você busca e pede o dom da sabedoria para Deus, que Deus lhe dá. O ensinamento, você aprende a saber distinguir as coisas. Você aprende a saber o significado da palavra. O que a palavra quer dizer? Aí o esperto cria um conteúdo em cima da verdade, da palavra. Aí ele faz uma lavagem cerebral em cima da cabeça das pessoas. Aí quer que a pessoa segue ele, engole aquele pacote que ele fez. E se a gente não engolir, ele ameaça, até mata a pessoa. E é assim que o mundo funciona. Aí porque eu não tenho inveja de ninguém, meu amigo, todo mundo tem inveja de todo mundo. Para de você mentir. A partir da hora que você disse que não tem inveja do outro, você está mentindo. Porque todo mundo tem inveja de todo mundo. Tem gente que tem inveja até da palavra do outro, do ensinamento do outro. Que o que destruiu com a vida do povo, do Caim, não foi só a inveja. Não foi só a inveja. Foi a desobediência de Adão e Eva. Foi a desobediência. Por aí que começou a ira de Deus. Pela desobediência, ele deixou para que isso acontecesse com Caim, para servir de exemplo. Pela desobediência de não ouvir, de não prestar atenção à palavra, de não obedecer, aconteceu o pecado desde o começo do mundo. Aí o povo só leva para um lado, só fala de inveja. Quem Caim tem inveja? Aí por que? Vocês sabem por que foi que gerou a inveja? Quem gerou a inveja em Caim? Quem foi que botou a inveja em Caim? Porque se Deus estava do lado de Caim, se Deus é o governador do mundo, é quem manda na nossa vida, é quem manda no nosso coração, manda no nosso corpo. Naquela época, Deus ficou frente a frente com Caim e Abel. E ele deixou a inveja tomar conta do coração de Caim. Vocês lembram daquela palavra? A boca não fala, o olho não vê, o ouvido não escuta, o coração não deseja. As pessoas se deixam levar por palavra, por conversa. Pode ela ser boa ou ruim, pode ela estar fazendo benefício a ele ou não. Mas ali é como que diz assim, é o segue, vai quem quer e quem não tem conhecimento. Aí os que têm conhecimento e conhecem quando ele quer falar a verdade, aí vem um, tenta calar a boca da pessoa. É o vai quem quer e o besta o desinformado. Porque que está lá escrito na palavra, conhecerei a verdade, que a verdade te libertará. Vocês sabem por que é? Que quem faz o conhecimento da pessoa, quem faz a pessoa conhecer a verdade, é a palavra, é o ensinamento. Quando a gente conhece a palavra, conhece a verdade, a gente se livra das tentações, das ciladas, das armadilhas, dos tropeços, das enganações, das mentiras. Agora, existe pessoa que tem inveja demais de outro e tem outros que controlam a inveja. É invejoso, mas ele não dá demonstração que é invejoso, mas é. Vocês sabem por que um menino aprende a falar na casa do pai? Porque ele vê o outro falando. Se todo mundo nascer mudo naquela casa, ninguém vai falar. Vai ser todo mundo mudo. Aí todo mundo vive imitando o outro. As coisas acontecem porque um fez primeiro. Se ninguém nunca tivesse feito nada, nada não existia. Deus fez e o homem confundiu. O ser humano. Começou lá de Adão e Eva, desobedeceu. Por causa da desobediência. É a desobediência que mais destrói as pessoas. De não obedecer, de não ouvir as coisas certas e as coisas boas. Tem gente que ele prefere ouvir mais o mal, o erro, de que ele ouvir a verdade e ele parar para ouvir a verdade. Em vez dele parar para ouvir a verdade, ele critica, zomba. Por isso que acontece as desavenças, por isso que acontece as mortes, por isso que acontece as guerras, por isso que acontece as matanças, as discórdias no mundo. Pela desobediência, que é o que mais mata as pessoas. É a desobediência. A boca fala, o ouvido ouve, o olho vê, aí a pessoa persegue. Tem gente que tem o coração bom, usado por Deus, não faz o mal, mas o que está usado, que tem o coração mau, o maldoso, o mal intencionado, vai e faz o mal pro outro. Em vez dele aprender, ele faz o mal, ele tenta derrubar. Por que ele tenta derrubar? Inveja, porque ele tem inveja de a verdade ser esclarecida e a máscara dele cair. Aí ele vai perseguir a pessoa. Ele tem medo de cair a máscara que ele vive usando, uma máscara. Tem gente que usa máscara que nem boi.
Vocês, não sei se vocês lembram que de primeiro o vaqueiro tocava o boi, era com a máscara. Era botar uma máscara na cara do boi e saía tocando aí. Ê, o vaqueiro. Como diga hoje o povo de onde vê essa palavra vaqueiro, eu não sei. E de primeiro chamar era outro nome. Os pastores dos ovelhas, dos animais. Tocar os animais era com a máscara na cara do animal. Era assim. Aí, hoje não. Hoje ele já leva num carro, bota os animais num carro e transporta de um lado para outro. De primeiro era tocando aí de mundo afora. Hoje é em riba de um caminhão. Pois é. A verdade tem que ser esclarecida pro mundo, minha gente. Não adianta vocês tentar calar minha boca. Não adianta vocês quererem me parar, porque vocês não vão me parar. E é que nem Deus disse, se vocês tentarem me fazer algum mal, o mal vai cair sobre todos vocês, sobre todos vocês. Escuta isso. É verdade, não é mentira. Perante a luz de Deus, eu estou sendo verdadeira. É pecado pedir? Não. É pecado tomar emprestado? Não. É pecado roubar, enganar os outros. Quando você engana, você está roubando. Quando você mente, quem mente rouba. É pecado nem tomar emprestado e nem pedir. É pecado a pessoa dizer sim, dependendo do que a pessoa vai dizer sim. É pecado dizer não. Não, não é pecado. Que você pode. Eu posso chegar para você e dizer assim: Fulano, me dá isso aqui assim, assim. Se você quiser, você diz sim, tá bom, vou te dar. Senão você diz não. Sabe o que eu tenho que fazer se você dizer não para mim? Me acalmar e me conformar. Que é seu, eu tenho que entender que aquilo ali é seu, não é meu. Pedir, mas não é obrigado a você dar. Você dá se você quiser. Se você não quiser, não é obrigado a você dar. Agora vocês criam um monte, o povo cria um monte de conteúdo e as pessoas se deixam levar por aqueles conteúdos que o povo cria. Se engana. É se enganar. Sabe o que foi que a Eva fez? Ela se enganou, ela disse até para Deus: "Oh Deus, eu me enganei, a serpente me enganou". Igual nós se engana com conteúdo aí que não leva ninguém a lugar nenhum, que a pessoa fica a vida inteira seguindo e não vai para lugar nenhum, não muda de vida, não muda de casa, não muda de nada, não bota comida na mesa, não muda nada, só destrói e morre. Só se acaba, que nem flor. A flor abre, fica bonita e hoje de manhã, de tarde murcha e morre. Acabou. É assim. Nós vivemos desse jeito. Nós vivemos, ó, dando uma bola de neve nas mãos das pessoas que quer, que usa nós, se fala coisa e a gente se deixa levar por aquilo ali. Por coisa que as pessoas falam. Abre o olho, meus amigos, ó. Acorda para a vida real e busca conhecer mais, conhecer a verdade. E buscar a presença de Deus na vida da gente. Nossa vida. Deus protege, Deus salva, Deus livra, Deus guarda, Deus ensina, Deus fortalece, Deus livra de todo perigo daqui do mundo. Se você com Deus, você entra em qualquer lugar e sai. Você faz igual Daniel fez. Entra e sai em qualquer lugar, em qualquer perigo. Você passa por qualquer sequela e vence. Pois é, com Deus a gente vence tudo. Todo tipo de mal, todo tipo de fracasso, todo tipo de ataque. Por que eu digo que vence? Porque eu já venci um monte de ataque. Eu já venci um monte de ataque e eu estou aqui para a honra e glória do meu Deus. Eu nunca vou desobedecer e nem perder a minha fé em Deus. Eu nunca vou perder a fé em Deus. Minha fé em Deus ninguém tira. Nem história nenhuma, nem conteúdo nenhum. Nada não me mete inveja. Nem festa, nem música, nem forró, nem televisão, nem luxúria, nem pão de queijo, nem pão de ló, nem queijo, nem nada, nem leite condensado. Nada, nem novela, nem filme. Nada não tira meu amor que eu tenho a Deus. Minha fé em Deus. Nada tira. Loucura nenhuma de ninguém tira meu amor que eu tenho a Deus. Minha fé em Deus ninguém tira. A minha fé em Deus ninguém tira. Ninguém. Tentar já tentaram, mas não consegue. Porque quem manda no meu corpo é eu, minha vida, minha carne, minha mente, meu coração. Não é obrigado tudo que eu ver, eu ligar. Eu vejo coisas que eu finjo que nem tô vendo. E nós tem que viver assim. Ver coisa que nós temos que viver aproveitando as melhores coisas para nós viver. Para nós viver, as melhores coisas para nós viver. Nós não tem que se deixar levar pelas conversas dos outros, não. Seguir conteúdo que não leva você a lugar nenhum, que não dá nada para você, que não lhe ajuda. Você viver uma vida miserável, escassez. Uma vida de escassez, seguindo uma tradição, uma rotina ali, ó. Seguindo uma rotina. E a vida é uma verdadeira derrota.
A vida é uma derradeira derrota. Não sabe dar uma palavra de amor e nem de carinho para ninguém, nem de conforto. E nem de ensinamento. Você não sabe. Só se ensina derrota. Só ensina derrota. Só sabe ensinar derrota. Só ensina crueldade, maldade. Só sabe falar quando abre a boca para falar. Só fala besteira. O que adianta você viver no mundo? Se você não sabe falar uma palavra de conforto, de amor e de carinho com ninguém, nem dar uma palavra de amor e carinho, só sabe puxar só pra você. Que tipo de exemplo você tá fazendo? Que foi isso que Deus ensinou pra você, pro mundo, pra nós? Não. Tá nas escrituras isso? Não. Faz só por você e deixa que dane-se os outros. Tá dizendo assim? Deus disse isso? Não, não disse. Agora o povo age assim, mas Deus não ensinou assim. E assim nós estamos deixando se levar pelas conversas dos outros. Toca o ego para frente, o ego tá indo. Pois é, minha gente. E obrigado por vocês ouvir, por vocês me assistir, por vocês me seguir. Obrigado de coração, eu agradeço, eu sou grata. Eu agradeço por vocês me seguir, por vocês ouvir meus vídeos. Muito obrigado, que Deus abençoe todos nós, livra e protege do mal, das armadilhas, das ciladas, dos tropeços, das falsidades, da desobediência, das coisas erradas.